Bem, bom dia a todos. Nós vamos dar início a este seminário sobre Previdência Social. Gostaria de iniciar agradecendo a várias pessoas que são, inclusive, de fora do Estado do Rio de Janeiro, os palestrantes, ao senhor presidente da Fundação, o professor Joaquim Falcão, que está coorganizando esse seminário juntamente ao IBRE, pela Escola de Direito, e juntamente à Escola de Pós-Graduação em Economia. E nesta introdução eu pretendo apenas dizer por que nós estamos fazendo este seminário sobre este tema e este seminário sobre este tema aqui. Iniciando de uma forma prolixa, observe-se o seguinte: em ciência, há necessidade também de uma narrativa. Se forem perguntar a um físico como que foi a criação do universo, ele vai iniciar com uma narrativa, ele vai iniciar com uma história, ele vai iniciar contando sobre uma grande explosão. Se você perguntar, e antes da grande explosão, o que existia, o que havia? Ele vai dizer, não, aí já não é a minha área. Eu lhe remeto para a filosofia ou talvez para a teologia. Então, uma explicação científica se baseia na narrativa. Se forem perguntar da mesma forma como que os homens deixaram de ser arbóreos para serem animais terrestres, também a explicação científica vai se basear em uma narrativa. Então, a narrativa não é algo que seja apenas utilizável ou utilizada em teologia ou em filosofia. A narrativa é importante também para a ciência. E existe uma área do conhecimento e da ação humana onde ela é a mais necessária possível. É a área da solução de problemas que requerem ação coletiva. Os problemas de ação coletiva, eles precisam, para que a solução seja legitimizada, de uma narrativa. E a função dessa narrativa é conquistar a racionalidade do que eu chamaria de maioria silenciosa. São aqueles que não necessariamente se colocam de um lado ou de um outro, de qualquer debate, de qualquer ideia, mas eles aguardam pacientemente, às vezes até muito pacientemente, em serem convencidos por uma narrativa que tenha princípio, meio e fim. Então, eu diria que o nosso objetivo aqui hoje é fundamentalmente construir uma narrativa que seja utilizável para fazer frente a problemas que são comuns a vários países, não são uma prerrogativa única do Brasil, mas, certamente, a área que nós vamos abordar é uma área que requer uma ação coletiva, e daí a necessidade de provisão de uma discussão sobre esse assunto. Então, essa é a justificativa de por que nós fazemos este seminário e por que nós fazemos esse seminário sobre este assunto. Por que nós fazemos esse seminário sobre esse assunto aqui? Aí eu também vou começar de forma prolixa. Aparentemente, os economistas têm essa mania. Eu diria que nós devemos olhar para uma encíclica do final do século XIX, chamada Rerum Novarum, que foi introduzida pelo Papa Leão XIII, com o objetivo de certa forma, se contrapor aos avanços que eram feitos na Alemanha pela legislação
muito afeita à Previdência Social, que se iniciou com Bismarck. O que ele diz nessa encíclica? Que nós devemos nos ater ao princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? É ver o governo como subsidiário às ações necessárias de uma sociedade. Então, procure a solução primeiro na sua individualidade, depois na sua família, depois na sua comunidade e, por último, no governo. O que não quer dizer que se deva prescindir de um elemento de formação de coalizão, mas apenas que cabe aos demais setores da economia, à academia em particular, prover discussões que construam narrativas que sejam úteis à solução dos nossos problemas de ação coletiva. Então, essa é a justificativa que eu ofereço para que nós analisemos este tema aqui no dia de hoje.